Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda você aí. Isso aí, vamos lá para a nossa aula de revisão. Estamos juntos, vem comigo, professora Pura, para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá, vamos embora, vamos para a aula. Vamos revisar aí os conteúdos sobre o romantismo da aula 24, aula 28 e 29, gramática, os períodos aí compostos por subordinação, né? Vamos aí ver a revisão da aula 30 e 31, período composto por subordinação, orações subordinadas adverbiais, parte 2. Vamos revisar a variação linguística e literatura, o pré-modernismo e a linguagem do modernismo. Esses são os conteúdos da aula 45.1, revisão para a recuperação da unidade 2. Vamos embora! Então vamos lá, vamos revisar aí romantismo, né? A questão histórica e social do romantismo em Portugal e no Brasil, gerações românticas em Portugal e no Brasil, autores e obras, beleza? Todo mundo de olho, já pronto aí para as anotações? Então vamos lá. Então o romantismo em Portugal, ele veio com um advento aí, né? Apenas para diluir o arcadismo. E aí tanto nós temos aí como exemplo esta obra, né? O Fado, que é a pintura de José Malhoa. Esse artista aí é do romantismo, é claro, português, beleza? Então a gente consegue ver por esta obra já, em que nós temos aí essas características, né? Desse período romântico, né? Nós vamos ver também esse romantismo, que ele aí tem 3 gerações, viu, galerinha? A primeira geração, isso é marcado pela sobrevivência das características neoclássicas. E aí, lembrando que o romantismo em Portugal, primeira geração, tem aí como característica principal o nacionalismo, historicismo e o medievalismo, beleza? Muito bem. A segunda geração do romantismo em Portugal, nós vamos aí tratar propriamente aí um mal do século, né? Então, essas obras vão estar permeadas por esse viés. Mal do século, vamos ver aí o excesso de subjetividade e do emocionalismo românticos, né? Vamos ter aí o irracionalismo, o escapismo, fantasia e pessimismo, ok? Já a terceira geração traz aí como característica a diluição, né, das características românticas para o pré-realismo, ok? Então, assim, gerações do romantismo, primeira, segunda e terceira geração, beleza? Tá, e quais são os principais autores? Olha lá, vamos junto. Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Casimiro de Abreu, Machado de Assis, ok? Então aí, principais autores. E agora, o romantismo no Brasil também aí se apresenta com 3 gerações. A primeira geração do romantismo no Brasil é pautada aí pelo nacionalista, pelo indianista e religiosa. Olha só, as 3 palavras mote, as 3 palavras principais aí dessa primeira geração do romantismo no Brasil, beleza? Então, os poetas que se destacam aí, olha só, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. Esses 2 camaradas fortes aí, destaques do romantismo no Brasil, primeira geração. A segunda geração do romantismo aqui no Brasil é marcada pelo, olha só, mal do século, ok? Na segunda geração, aí as suas obras poéticas são marcadas pelo egocentrismo irritado, também marcado pelo pessimismo e atração pela morte, beleza? Quais são os nomes aí, os autores, os grandes destaques da segunda geração do romantismo no Brasil? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. A terceira geração, olha só,
A poesia, ela tem um caráter político e social. É formada por grupo condoreiro, tá? E o seu maior representante, é claro, Castro Alves. Beleza? Muito bem. Então, assim, nós vamos agora falar um pouco sobre a questão dos períodos compostos, né? Aí vamos estar em cena as orações subordinadas substantivas. Lembrando aqui que esse quadro a gente traz para você a classificação dessas orações subordinadas substantivas e as suas funções, né? Então vamos lá uma a uma. Primeiro, a oração subordinada substantiva, dentro daquele período composto, ela vai ter a função de sujeito, ok? A subordinada substantiva objetiva direta exercerá a função de objeto direto. A substantiva objetiva indireta exerce na oração a função de objeto indireto. A subordinada substantiva completiva nominal exerce aí na função a sua função de complemento nominal. Já a subordinada substantiva predicativa exerce a função de predicativo do sujeito. E a subordinada substantiva apositiva exerce a função de aposto, ok? Então, as orações subordinadas substantivas, as suas classificações e suas funções, ok? Vamos adiante. Vamos agora aqui a um exemplo, né? Vamos observar cada oração e a sua função. Então, nós temos aqui: é possível que ela viaje outra vez. Então, antes do que, a gente separa. Lembra disso da aula? Antes do que, a gente separa. Por quê? Porque nós temos aqui a primeira oração e logo a nossa segunda oração. E é claro que aqui, que ela viaja outra vez, é a nossa oração subordinada substantiva. Por quê? Porque exerce a função de sujeito. Já o nosso segundo exemplo, ela me perguntou se ela viajaria outra vez. Então, nós temos, ela me perguntou, olha só, ela me perguntou o quê? Se ela viajaria outra vez. Então, aqui nós temos o nosso objeto e é claro que a função desta oração, se ela viajaria outra vez, a função de objeto direto. Então, a nossa oração subordinada substantiva, aí objetiva direta. Já no exemplo, necessito de que você viaje novamente. Então, nós temos aqui nossa primeira oração, necessito, né? E já encontrando o nosso objeto direto de que, e aí já iniciando a oração subordinada substantiva objetiva direta. Beleza? A função de complemento nominal. Dentro da oração, tenho medo de que ela não viaje novamente. E aí nós vamos ver que essa função, né, essa segunda oração que vem auxiliar a primeira, tenho medo, tem a sua função de complemento nominal, está completando aí o sentido para esse nome. Já a função de predicativo do sujeito, estamos aqui, ó, observando nesta oração que tem: meu medo é que ela não viaje outra vez, tá? Então, nós vamos para o nosso último exemplo, já vendo a função apositiva. Esse era meu receio, 2 pontos, que ela não viajasse outra vez. Então, aqui, a nossa oração subordinada substantiva apositiva, que ela não viajasse outra vez, tá? Ok. Lembrando que elas iniciam, né? Aí sempre, olha só, que, se, de que e que. E aqui o destaque para a pontuação, né? Correto? Muito bem. Vamos adiante, então. Vamos agora à hora de recuperar, tá? Vamos ver a nossa questão número 1. Considerei, por fim, que assim é o amor. A oração destacada tem, em relação à oração não destacada, né? O valor, letra A, o valor de adjetivo e função sintática de predicativo do sujeito. B, valor de advérbio e função sintática do adjunto adverbial de modo.
C. Valor de substantivo e função sintática de objeto direto. D. Valor de substantivo e função sintática de sujeito. Ou E. Valor de adjetivo, função sintática de adjunto adnominal. Então tá, analisando aí essa estrutura, temos aqui, né, a primeira oração: considerei, por fim, que assim é o amor. O que está em destaque, que assim é o amor, nós vamos ter que analisar e verificar aí a sua relação com a primeira oração. Então, o nosso gabarito, olha só, letra C, que assim é o amor, né? Ela tem uma função de objeto direto, está aí auxiliando aí esse valor ao substantivo, ok? Em relação à primeira oração. Vamos lá, vamos justificar. Considerei por fim que assim é o amor. Por que o nosso gabarito letra C, né? O valor de substantivo e função sintática de objeto direto. Nesse caso, temos aí uma oração subordinada substantiva, porque é assim o amor. Tem o papel de substantivo. Essa oração ela vai ser classificada como objetiva direta, porque completa o sentido da oração principal, que é considerei, ok? E assim, quem considera algo. Muito bem. Então, o gabarito aí bem detalhado para você compreender, porque chegamos aí na alternativa letra C. Vamos aí agora à questão dos períodos compostos por subordinação e desta vez as adverbiais. Então, nós temos aí 9, né, classificação das adverbiais. Vamos uma a uma e recordar as conjunções. Então, a primeira, vamos aqui para causal, né, que tem aí a sua função de causa, né? E aí alguns conectivos, algumas conjunções causais. Porque, uma vez que, como, visto que, já que, porquanto, consecutiva. Temos aí a sua função aí dentro da oração de consequência, de uma consequência. Os conectivos, que, tanto que, tamanho que, tal que, entre outros. A condicional, e daí condição, né? Os conectivos, se, salvo, caso, contanto que, desde que, a menos que, entre outros. Concessiva, tem aí a sua função de concessão. E os conectivos, embora, conquanto, mesmo que, apesar de que, não obstante, se bem que, posto que, em que pese, ainda que, e etc. Vamos aí aos últimos, né, da tabela. A comparativa tem a função de comparação. E aí os conectivos que dão essa função, como, tal qual, feito, que, mais que, menos que, tão, quanto e outros. Conformativa, né? Aí tem a sua função de conformidade. E os conectivos, conforme, como, segundo, consoante. Temporal indica tempo, né? Os conectivos, as conjunções, quando, enquanto, antes que, desde que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que, mal, etc. Já as proporcionais, né? A proporcional aí tem o sentido de proporção e as conjunções, à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos e etc. E a nossa última é a final, que aí tem um sentido, né, tem a sua função na oração de dar uma finalidade. Os conectivos, para que, a fim de que. Ok? Então, essa tabela vai te ajudar, né, a fazer essa análise sintática e localizar, entender essas funções dentro da oração. Muito bem, vamos então ver agora na estrutura uma a uma. Causal. Não viajamos porque estava chovendo.
Então, nós temos aqui duas orações. A primeira está completa, não vamos mexer com ela. E vamos aqui entender que a segunda oração iniciou, né, com a conjunção porque estava chovendo e o conectivo porque aí dá causa, né, para completar o sentido da primeira oração. Porque estava chovendo, não viajamos. Não viajamos porque estava chovendo. A consecutiva, né, choveu tanto que o jogo foi cancelado. A mesma coisa. Então, nós temos aqui já o nosso conectivo, né, dando essa consequência. Choveu tanto, o que aconteceu? Que o jogo foi cancelado. Condicional, iniciando, né, com a conjunção aí, condicional, dando uma condição. Não sairei, né? Se chover, não sairei. Para não sair, qual é a condição? Se não chover. Comparativa, né? Vamos aí à função de comparar. Vamos aqui para a nossa segunda oração, com o seu conectivo como, tá? Estou tão nervosa como você estava até agora. Né? Então, o conectivo dando aí a função de comparação, auxiliando aí o entendimento da primeira oração. Da concessiva, vou lhe dar mais uma chance, né? Embora não mereça, ok? Qual é a concessão, né? Embora não mereça, vou lhe dar mais uma chance. A conformativa, né? A função de conformância aí, inicia com conectivo segundo e a estrutura. Segundo me disseram, hoje havia aula. Hoje haverá aula. Né? Então, no sentido aí de conformidade. Proporcional. Já o próprio conectivo aqui nos indica essa função, proporcionalidade. Né? À medida que o tempo passa, a menina cresce. E afinal, estude bastante para que você passe no concurso. Para que estudar, né, bastante? Qual é o fim? Né? Qual é o objetivo final? Qual é a finalidade? Para que você passe no concurso. E temporal, né? Não sairei até que contem a verdade. Né? Até que o conectivo que dá aí o sentido de tempo, né? Não sairei até que conte a verdade. Então, vou esperar. Beleza? Muito bem. Olha só, vamos lá? Hora de recuperar. Todo mundo pronto? Vamos lá então, juntinhos. Classifica as orações subordinadas adverbiais. Letra A. Você será aprovado porque estudou muito. B. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. C. Caso necessite de maior informações, envie um e-mail para o responsável. D. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. E. Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. Então, todas são subordinadas adverbiais. Agora, você teria que aí fazer, né, essa análise e classificar uma a uma, beleza? Então, lembrando que as subordinadas já estão em destaques, né, estão aí em negrito. Então, tudo para te ajudar aí no exercício, beleza? Olha só, então ficaria... E vamos lá conferir o nosso gabarito. Oração subordinada adverbial causal seria o gabarito da oração letra A. Você será aprovado, olha aqui, ó, porque, olha o conectivo, estudou muito, né? Você será aprovado porque estudou muito. Então, nós temos aí uma causa, né? Estudou muito, né? Por isso será aprovado. Letra B, oração subordinada adverbial consecutiva, né? Temos uma consequência. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. C. Oração subordinada adverbial condicional, tá? Temos uma condição aqui. Caso necessite de maior informações, envie um e-mail para
o responsável. Letra D, oração subordinada adverbial concessiva. Vamos ver aí qual é a concessão. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Né? Já o nosso conectivo aí indicando a concessão, embora. Letra E, compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. Oração subordinada adverbial final. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Vamos agora falar um pouquinho sobre variação linguística. Essa variação num contexto. Então, a variação linguística, olha só, como conceito, né? Ela, na verdade, são aí marcada pelas diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, de acordo com o aspecto cultural, regional e histórico, tá? Então, na verdade, esse conceito já deixa para você bem resumidinho, né? Que essas variedades, elas sim acontecem de acordo com essas diferenças, né? Então, por isso que nós temos aí essa língua sendo aí utilizada e dependendo da situação aí, seja ela social, seja ela cultural, seja ela regional, seja ela histórica, ela vai aí ser utilizada pelo falante de acordo com cada aspecto, né, aqui apresentado, ok? E assim a gente viu na questão histórica durante a aula que o que muito nos apresenta é nos termos aí que já não tem mais uso, né? Então, por exemplo, quando a gente viu na aula farmácia escrito com PH, né? Embora tenhamos alguns produtos ainda trazendo esse slogan, né? Com essa escrita, mas isso historicamente nos conta, nos remete, né? A observar que essa língua ela evoluiu, né? E, historicamente, hoje, farmácia, na língua portuguesa, não tem mais a presença da letra H, né? Ok? E assim, com outros termos, você, que a gente também viu na aula, né? Chegando aí aos tempos atuais, né? Da linguagem aí, tecnológica, em que se resume a 2 caracteres, né? O V e o C, esses 2 signos linguísticos, né? E assim a gente também vai ter um processo em que a gente consegue observar grupos, né, que utilizam aí a língua de acordo aí com as suas necessidades. Então, vamos ver gírias, né, em que aqueles grupos específicos vão falar termos que só aquele grupo compreende. Vamos ver bordões também, né, e aí os bordões estão para as classes aí, específicas de profissionais, médicos, advogados, jornalistas, né? Vamos também ter aí a presença dessa variante de acordo aí com a classificação dentro daqueles que não tiveram oportunidade para estudar, né, que não tem esse domínio da língua, né, culta, mas que expressa a comunicação, consegue se comunicar, beleza, então, toda essa variação, você não pode jamais remeter à ideia de erro, né? Porque aí vamos estar tratando de preconceito, tá? E vamos dizer não ao preconceito linguístico, porque a função da língua, né, ela é comunicar, né? Aconteceu a comunicação, tranquilo. Por isso estamos aqui, nesse momento, estudando a questão da variação linguística dentro da nossa língua portuguesa. Beleza? Vamos lá, então. Hora de recuperar. Vamos lá, vamos verificar. Olha só, temos aqui, né, um texto aí da comédia da vida privada, de Veríssimo. Então, vamos rapidinho aqui, juntinhos, em 1 minuto, a leitura do texto. De domingo. Outro sim? O quê? O quê? O que você disse? Outro sim? O que tem? Nada. Só achei engraçado. Não veja graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias? Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda é óbice. Ônus?
Onus também, desiderato, resquício. Resquício é de domingo. Não. Segunda, no máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual o problema? Retiro o outro sim, não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. Vamos lá, comando da questão. No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove letra A, marcação temporal evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. B, tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. C, caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras regionais. D, distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados poucos conhecidos. E, inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo. E aí? E agora? A, B, C, D ou E? Né? A discussão apresentada aí no texto, né, sobre algumas palavras da língua portuguesa. Promove, letra B, né, promove o tom humorístico causado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais, ok? A língua culta, né? Okay. Vamos embora. Por que gabarito letra B? Olha só, o tom humorístico do texto utilizado é construído a partir do conceito de uma das variações linguísticas, a situacional. Então, ela corresponde a diferentes formas que o falante escolhe para se comunicar, dependendo da situação de comunicação. É a situação que determina, por exemplo, o vocabulário a ser empregado. Por que estamos falando? Em que evento estamos? Em que lugar? Tá? Então, é nesse sentido. Muito bem. Vamos adiante agora. Vamos para a questão. Vamos revisar a aula 38. Vamos ver literatura, o pré-modernismo, a linguagem do modernismo, né? A história social, as novidades, a questão de Canudos, miséria e violência, os sertões, as coordenadas aí do século 22, ok? Vamos aí. Século 20, perdão. Isso, a professora já está adiante, século 22. Então, tudo que hoje existe aí no campo da literatura, das artes plásticas, da música e do cinema, está, de alguma forma, relacionado às propostas e às experiências desenvolvidas pela arte moderna no começo do século XX, ok? Então, assim, é o pré-modernismo, pautado aí por esse viés da arte moderna, tá? Dentro aí do século XX. Nós temos, então, o sincretismo, tá? Que é a luta aí do velho e do novo. Temos aí também, nesse período do pré-modernismo, um grande momento, né? Um grande evento aí que marca a Semana da Arte Moderna, tá? Temos aí também fatos históricos, como Canudos, né? Que acontece aí, toda essa questão da miséria e violência, e os sertões do Brasil esquecido. Essas duas grandes obras, né, que vão dar esse enfoque maior para esse período. E a Belle Époque, né? Então, olha só, vamos aqui recuperar, vamos ver aí, encontrar, né, as características aí dentro já desse período em que nós vamos ler esse texto agora e vamos responder para gabaritar total antes da sua avaliação, beleza? Então, vamos lá. A vegetação. O afoga, abrevia-lhe o olhar.
agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai, repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. O trecho acima foi extraído da obra Os Sertões, escrita por Euclides da Cunha, no relato de um dos mais sangrentos episódios da história brasileira. A alternativa que aponta corretamente a relação entre a vegetação descrita acima e o episódio narrado em Os Sertões é, letra A, Caatinga, Guerra de Canudos, B, Cerrado, Guerra dos Emboabas, C, Mata de Araucária, Guerra dos Contestados, D, Caatinga, Guerra dos Emboabas, ou E, Cerrado, Guerra dos Farrapos. Então, pela narrativa, é claro aí, né, que nós vamos gabaritar dizendo que nada mais é do que Caatinga, Guerra de Canudos, beleza? Narrado aí na obra Os Sertões. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 5. Com a obra Os Sertões, de 1902, Euclides da Cunha foi um escritor pré-modernista, pioneiro ao aproximar a literatura e a história quando recriou literariamente o sangrento conflito da Guerra de Canudos, em 1997. Além de retratar os conflitos ocorridos durante o período, o autor atribuiu maior destaque a 3 principais aspectos. A escravidão, o povo e a luta. B, a terra, o homem e a luta. C, o povo, a raça e a luta. D, o homem, a luta, a guerra. Ou E, o sertão, o homem, a luta. E aí, aluno terceirão? Essa aí, com certeza, né? X da questão de olho fechado. Vamos lá? Então, vamos ver aí, além de retratar os conflitos ocorridos durante o período, o autor atribui maior destaque a 3 principais aspectos que são a terra, o homem e a luta. Então esses 3 aspectos estão aí, né, permeando, ou seja, por toda essa obra, Os Sertões de Euclides da Cunha. Gabarito, letra B. Muito bem. Vamos lá, então, justificar por que nós temos aí a letra B. A obra, ela é dividida em 3 partes, exatamente assim. A terra, o homem e a lua. Euclides da Cunha acreditava que precisava descrever meticulosamente os referidos elementos para criar um embasamento científico necessário ao estudo das condições que contribuíram para o conflito em Canudos. Ok? Muito bem. Então, aí, justificado o nosso gabarito, né, nós vamos agora para nosso momento em que você vai rever, né, todas as atividades, né? Pega aquele conteúdo que você ainda não conseguiu assimilar. Pura, olha só, ainda estou com dificuldade lá em romantismo e literatura. Tranquilo, vai lá na nossa playlist, né? Vai no nosso canal Mediação Tecnológica, baixa lá a aula, você já tem essa aula, eu tenho certeza aí direitinho. Volta lá, estuda, né? Faz as anotações, avalia aí o que está faltando aí para você assimilar esse período literário. São as características, né? Não, é o conceito, eu ainda não consegui entender, né? Como aconteceu esse período romântico, a partir do quê, quando, né? Quais são os fatos históricos? Dá tempo, vai lá, faz o seu apanhado, né? Faça aí uma estratégia de estudo,
ok? Isso aí vai te ajudar, porque você, enfim, já está quase concluindo o seu ensino médio, né? E aí precisa realmente ter essa responsabilidade. Eu sei que você tem. Valeu? Então, assim eu desejo a você, olha só, uma boa prova, tá? Vai aí, porque não vou desejar sorte, porque você estudou. Então, quem estuda, não depende de sorte, né? Vai lá e gabarita total consciente. Valeu? Então, boa avaliação.